Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de forças, das 10 forças que a gente tem que trabalhar, né, para ter uma compreensão das interações que o corpo tem com outros corpos na natureza, nós estamos caminhando para a nossa sexta força, ok? Trabalhamos com 3 forças de campo: magnética, elétrica e gravitacional, e já discutimos 2 forças de contato, a normal, e discutimos também sobre a força elástica. Tá? Então, essa é a nossa sexta força, é a força de atrito, é uma força nova, mas a base de discussão da força de atrito ou de qualquer outra força é a compreensão daquelas 3 perguntas que eu sempre passo para vocês, né? Quando aquela força vai existir? Quando que a força de atrito vai existir? Para isso, eu tenho que saber a natureza da interação entre os 2 corpos que vai gerar essa força que a gente denomina como atrito, né? Como essa força vai estar atuando no corpo? Qual é a sua direção? Qual é o seu sentido? Tem várias pessoas que já erraram questões envolvendo atrito porque não sabem como a força de atrito atua. Tem pessoas que acham que a força de atrito é sempre contrária ao movimento, e nem sempre. Tem situações que a força de atrito vai estar no sentido do movimento. Ok? Vamos discutir isso mais para frente. E, por fim, quanto vale essa força de atrito? Como que eu faço para calcular o módulo dessa força de atrito? Porque, respondendo essas 3 perguntas, eu posso fazer a análise dinâmica do corpo, que é a análise da somatória das forças que vão estar atuando nele, e verificar se o corpo vai estar em inércia ou se ele vai estar em condição dinâmica. Se a somatória das forças vai ser igual a 0 ou se a somatória das forças vai ser diferente de 0. Se for igual a 0, não tem força resultante, não é gerada nenhuma aceleração, o movimento do corpo vai se manter como é, né? Se tiver repouso, vai permanecer em repouso. Se tiver em movimento, vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. A velocidade vai continuar se comportando exatamente sem variar, né? Porque não vai existir aceleração. Se tiver força resultante, desencadeia uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. Isso faz com que a velocidade do corpo varie de alguma forma. Legal? Beleza, essa é a nossa base de compreensão da dinâmica, então vamos estudar especificamente a nossa força de atrito. Então, respondendo à primeira pergunta, quando existe a força de atrito? Para entender quando existe a força de atrito, ela vai existir quando um objeto estiver apoiado sobre uma superfície. O objeto tem que estar apoiado sobre uma superfície para existir a força de atrito. Ok? Beleza? Porque o atrito, ele se dá da interação entre 2 superfícies, assim como a normal. Beleza? Então, toda vez que a gente vê uma situação de análise dinâmica de um corpo, das forças, quais forças estão atuando no corpo, e o corpo estiver apoiado em uma superfície, você já pensa em 2 forças. Uma, a força normal, e a outra, a força de atrito. Ok? Pensando nessa simples situação de um corpo parado em repouso numa superfície horizontal, assim como esse copo de água, com água, né, está aqui representando, ilustrando a situação, quais forças atuam neste corpo? Se a gente parar para pensar, pensando no estudo de força como um todo, né, de campo, as forças de campo que existem vai ser somente a gravitacional. Porque para ter força elétrica ou força magnética,
teria que ter um campo elétrico ou magnético, né? Então, imaginando nessa situação minha na sala aqui, esse copo não está eletrizado, não está magnetizado, né? Mas ele tem massa e está sendo atraído pelo campo gravitacional da Terra. Tanto é que se eu soltasse ele, ele iria cair, né? Ele seria atraído para o centro da Terra. Legal. Essa é uma interação que tem. As outras interações, não tem mais nenhuma de campo, então as outras interações, caso existam, elas têm que ser de contato. E a gente parando para pensar, este contato que o corpo está tendo é único e exclusivamente com a superfície em que ele se encontra apoiado. Este copo que eu ilustrei, ele se encontra apoiado somente sobre o tampo da mesa, ok? Então as interações dele de contato vai ter que surgir entre o copo, representado por esse quadrado, e a mesa. Parando para pensar, se um corpo apoiar sobre a mesa, sobre uma superfície, ele acaba comprimindo essa superfície. Então, se ele comprime a superfície, é uma forma de interagir, comprimindo ela, ok? E aí a reação da compressão é o que a gente chama de força normal. Então, sempre que um corpo comprimir uma superfície, apoiar sobre uma superfície, vai gerar nele a reação dessa compressão, né? Que é o que a gente chama de força normal. E ela é perpendicular, sempre perpendicular à superfície. Ok? Beleza? Que neste caso, se o corpo permanece em repouso, o que eu posso concluir? A somatória das forças é igual a zero. Então, neste caso, a normal se igualou a peso. Nós vimos isso dentro do estudo da força normal. Ok? Só que o seguinte, as superfícies dos corpos, por mais polida que a gente tenta deixá-la, por mais que a gente lixa, vai ali polindo, tenta deixar a superfície perfeitamente lisa. Se a gente olhar ampliando essa situação, nós vamos verificar que toda superfície, por mais polida que ela seja, existe nela irregularidades, ok? Então, se eu apoio a superfície da mesa, do copo, sobre a superfície da mesa, eu estou apoiando duas superfícies que têm irregularidades, ok? Beleza? E como o corpo está comprimindo a superfície, ele acaba fazendo com que essas irregularidades elas ficam justapostas, ok? Tanto é que se eu diminuir a compressão, elas vão ficando menos justapostas. Se eu aumentar a compressão, apertar mais, elas ficam mais ainda cravadas, ok? Então, o que eu posso concluir com isso? Que se essas irregularidades ficarem mais justapostas, a tendência da dificuldade do movimento aqui vai ser o quê? Maior. Então, existe uma relação direta do atrito com a normal, porque a normal que vai definir o quanto que essas irregularidades das superfícies vão estar justapostas. Ok? Beleza? Mas eu não respondi ainda quando existe a força de atrito. Por que eu não respondi? Porque eu estou primeiro falando da origem da interação para a gente saber quando ela existe. A força de atrito se dá pela interação dessas irregularidades que existem nas superfícies, ok? Mas só que essas irregularidades, elas só vão interagir gerando atrito se esse corpo estiver em movimento ou pelo menos uma tendência de movimento, beleza? Porque quando o corpo está em movimento, imagine que eu pegue este copo, né, de exemplo, e coloco ele com uma certa velocidade, deslocando aqui, coloco ele deslocando,
vendo? Deu até uma emissão de som aqui, né? Mostra que as irregularidades da base do copo estão interagindo com as irregularidades da mesa, ok? Quando o corpo está em movimento, essas irregularidades começam a uma esbarrar na outra, fazendo com que gere uma interação na direção do movimento. A força de atrito gerada sempre vai estar na direção do movimento. Mas, às vezes, o que acontece? Eu pego um corpo, ele está parado numa certa posição, eu empurro ele e ele não movimenta. Ele não movimentou, mesmo aplicando uma força nele para a direita. Se ele não movimentou porque eu apliquei nele uma força para a direita, é porque surgiu nesse corpo também uma força para a esquerda, para que a somatória das forças lá, atuante nesse corpo, né, seja igual a zero e ele permaneça em equilíbrio, ele permaneça em inércia, ok? Essa força que surgiu é a força de atrito, né, que eu tentei empurrar, e aí as irregularidades do copo empurrou as irregularidades da superfície da mesa para a direita e a superfície da mesa empurrou o copo para a esquerda. Um par de ação e reação. Então, a força de atrito existe quando? Quando há interação entre as irregularidades de duas superfícies com o corpo em movimento ou tendência de movimento. Ok? Então, a gente pode afirmar aqui, ó, que o atrito ocorre na interação das irregularidades de duas superfícies. Ok? Quando? Deixa eu apagar esse desenho, senão vai ficar embolado. Quando isso ocorre? Quando o corpo estiver em movimento ou tendência de movimento. Ok? Isso responde à primeira pergunta. Então, se eu quero saber, dentro de uma análise de uma situação, se existe a força de atrito ou não, primeiro, ela ocorre da interação entre irregularidade de duas superfícies. O corpo tem que estar apoiado em uma superfície. Segundo, para que haja interação entre essas irregularidades, o corpo deve estar em movimento ou tendência de movimento. Legal? Como que eu sei que o corpo está em movimento? Tranquilo, né? Se estiver variando a distância dele em função do tempo, ele está em movimento. Esse corpo aqui não está em movimento, então ele não tem velocidade. Okay? Se tivesse movimento, eu sei que ele estaria as irregularidades interagindo da superfície do copo com a mesa, você teria o atrito. Ok? Mas neste caso aqui, ele não está em movimento. Então, saber se está em movimento ou não é fácil. Agora, quando que eu sei que o corpo não está em movimento, mas existe uma tendência de movimento? O que faz os corpos se movimentar sobre uma superfície são forças paralelas à superfície. Então, se um corpo estiver em repouso, a velocidade é igual a zero. Se estiver em movimento, a velocidade vai ser diferente de zero. A distância dele vai estar variando
em função do tempo. Mas, às vezes, eu quero saber se existe o atrito e o corpo não está em movimento. Então, como que eu vou saber se existe uma tendência de movimento? Se tiver alguma força aplicada no corpo na mesma direção da superfície, paralela à superfície, são essas forças que desencadeiam o movimento, ok? Se não desencadeou o movimento, é porque o atrito não deixou. Então, essas forças paralelas às superfícies que determinam a tendência do movimento. Então, se existi-las, a força de atrito também existirá. Legal? Ok? Então, a primeira pergunta está respondida acerca da força de atrito, ok? Quando que a força de atrito vai existir? O atrito existe quando tiver um corpo apoiado sobre uma superfície para que as suas irregularidades interajam, ok? Irregularidades de suas superfícies que estão interagindo, que estão apoiadas. Agora, só vai existir se essas irregularidades interagirem. Para elas interagirem, ou o corpo tem que ter uma força paralela à superfície, gerando uma tendência de movimento ali, né? Ou até mesmo desencadeando o movimento. Se tiver movimento, eu sei que tem a força de atrito, ok? Se não tiver o movimento, eu tenho que verificar se existe uma tendência de movimento para ver se existe esse atrito. Ficou claro? Legal? Então, essa é a primeira parte da nossa aula, que eu vou dar até um stopzinho